um up aí nessa frente aí, em nome de Jesus. Amém? Esse verão você vai passar nessa igreja com ar-condicionado. Quem crê, diga amém. Amém? Então, em nome de Jesus, nos ajudem, todo esse nosso processo. Queria saudar aqui os irmãos que estão online. Hoje nós temos um online, que nós já fazemos, mas tem um povo especial aí que está se reunindo aí em Petrolândia. Amém? Lá na casa de Júlia, tem um telão lá, eles estão assistindo. Todo mundo no telão, a igreja já começou, amém? Em nome de Jesus. Então, todos que estão online, pessoal que está no grupo da conferência, quem está sabe, na quarta, às 19 horas online, nós teremos uma reunião para ajustarmos todos os detalhes da nossa saída para a conferência na sexta-feira, tá? Em João Pessoa, ok? E por falar em conferência, eu queria que colocasse rapidinho aí os nossos patrocinadores da nossa conferência, o pessoal que está nos ajudando. Coloca isso, Speed Telecom, tá? Está nos ajudando aí, a Master Distribuidor de Serviços, GA Ótica, quem mais? Em Off, moda masculina, lá do nosso irmão Lucas, Amazém, 2 irmãos, não é isso? Esse conglomerado que vai virar em nome de Jesus. Rockefeller, Linguagem Center, amém, irmão? Então deixa de Don't to Rain, Point to High, vai lá para Rockefeller. E a Brasil Farma e a Prefeitura de Paranatama, que vai nos dar aquele ônibus, com aquela cadeira acolchoada, ô glória! Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, querido. Culto, terça-feira, nós temos o nosso culto, nós estamos com essa campanha, Vencendo os Obstáculos pela Fé. Pregamos na terça-feira, falamos sobre questão da expectativa, iniciativa. Depois você pode ver lá no canal, amém? Aquele que fez da crise uma oportunidade. E no domingo, próximo domingo, dia 24, nós temos aqui um culto especial, amém? Culto especial desse ano de superação. Vamos estar chegando da conferência com sangue nos olhos, amém? Em nome de Jesus, vai ter um culto abençoado, em nome de Jesus. E temos em outubro, para as mulheres, temos o congresso de mulheres aqui da OPEGAR, já está marcado aí 4 de outubro, então temos essas 2 palestrantes, pastora Eliane Ferreira e Rosimari Lopes, não é isso? E louvor a pastora Jailma Alves, amém? Então, não perca, vai ser uma bênção, querido, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias para a palavra. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus capítulo 6, verso 19. Amém? Eu inicio hoje com uma série de palavras baseado nesses 2 versículos, 19 ao 20, ao 21, aliás, tá? E a gente começa hoje e diz assim a palavra do Senhor: não acumuleis para vós tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu, aí está também o teu coração. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, pelo teu povo reunido aqui nessa noite, reunido presencial, reunido online, até onde chegar essa palavra, meu Deus, que seja para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa palavra que não volta vazia, eu oro nessa noite, que seja plantada no solo fértil, que é o coração de cada um, sobre quem o Senhor colocar diante da tela, diante da televisão, ou que está aqui nessa noite, e vai frutificar nas nossas vidas a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Então, queridos, nesses textos, Jesus ele traz um ensinamento muito importante sobre a questão de você priorizar as coisas espirituais. Amém? Ele disse, não
acumular e não juntai tesouros na terra. Aí diz, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Eu lembrei agora de um testemunho, é um testemunho. O nosso bispo Luiz dos Anjos está lá na Paraíba, né? E ele tem esse testemunho que aconteceu na igreja dele. Ele está, na Paraíba não, gente, em Cuiabá, né? Não é isso? Isso, está em Cuiabá, tá? Aquela cidade boa, quente, só bexiga, mas é uma benção. E o bispo, ele fala que chegou um casal, eu só lembrei disso, eu vou falar esse testemunho para você, e o cara chegou pedindo oração para ele, né? Pedindo oração, disse, bispo, olha, eu queria que o senhor orasse, eu estou com um prédio para vender, e esse prédio vai ser uma bênção. E eu disse que, não, quando eu vender, eu vou trazer o dízimo, vai ser uma bênção. Eu disse, não estou falando disso, você quer que eu ore? Eu oro, mas, amém? É com você. E orou, né? Passou-se um tempo, o cara vendeu o prédio, só que ele não vendeu em real, ele vendeu em dólar. Aí na hora ele fala, né, que ele estava falando isso porque a esposa falou para ele, né, em relação ao marido. Aí na hora de dar o dízimo não era em real, irmão, era em dólar. Aí na hora lá o caba disse, rapaz, é muito dinheiro para dizimar, não. Aí não, vai trocar real, não, o real está fraco, vou guardar aqui, quando, né, nem botou em banco, quando o dólar der uma subida, aí eu ganho mais dinheiro e tudo. Aí, irmão, ele disse que ele botou lá em cima do móvel lá, do local. Não sei se você já pegou em nota de dólar, ela é uma cédula diferenciada, não é? Parece que nem é papel, é um algodão, né? Meu irmão, o bispo disse que o rato deu nesse dólar dele. Amém? Aí o rato roeu o dólar todo. Quando ele achou que ia trocar, que ele botou a mão, meu irmão, veio só a farofa. Veio só a farinha. Amém? E não deu mais nada. Aí a mulher contava a história e ele chorava do lado dessa história, de tanto de dinheiro que perdeu, que o rato roeu. Ele disse assim, irmão, ele só veio pedir oração, eu não queria saber de nada disso. Amém? Mas quando Deus só deu o dinheiro que ele não quis entregar, Deus virou comida do rato. Amém? E ele se comprometeu a fazer isso. Ninguém pediu nada disso para ele. Amém? Então, Jesus, nesse texto, ele diz assim, olha, não acumule para vós tesouros na terra, mas acumulem tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, amém? No céu o que é seu, irmão, em nome de Jesus. Aqui o que é meu, o que é seu, pode ter uma crise, pode ter um problema, né? Quantas pessoas não fecharam, por exemplo, as portas na época da pandemia, nunca mais, né, se reergueram, nunca mais se estruturaram. Tinha uma sorveteria que a gente ia, né, amor? Que a gente gostava de ir, lembra? Quem já foi, o Chiquinho Sorvetes, não é bom que tinha ali no centro? Aquela sorveteria, né, infelizmente fechou naquele período, nunca mais abriu. Tinha um sorvete muito bom, de vir entupir as veias, tudo, mas o bicho era bom, né? E a gente ia muito, eu e a pastora ia muito, ficava sentado ali naquela praça. Mas, ou seja, aquele que é meu e que é seu aqui, pode se perder, pode não ter mais, mas Jesus diz, querido, aquilo que é teu e que está no céu, nem o ladrão rouba, nem a ferrugem alcança, nem a traça corrói, amém? Então, ele estava falando o quê? Para que você priorizasse coisas espirituais e não as coisas materiais, amém? Você já presenciou quando alguém, às vezes nem é rico, gente, infelizmente, às vezes a pessoa nem é esse rico todo. Quando o cabo está vivo, é aquela coisa toda, quando morre, não sei se você já foi para algum enterro desse, que quando morre está lá o cabo no caixão, aí tem um chorando, tem outros, aí o povo já está discutindo a herança. Né? O cabo já está assim. 2 dias depois que morreu, que enterrou, aliás, né? Que enterrou, meu irmão, já está uma confusão naquela casa, naquela família, aquele negócio, e o cabo diz, ué, mas estavam chorando, todo mundo, obrigado. Não estavam chorando, todo mundo já está assim. É isso, quando a gente acumula tesouro na terra, só serve para isso. Por quê? Porque você não vai levar nada. Amém? Aí ele diz, acumulem, pois, tesouros nos céus. Amém? E é nesse tema que eu quero, né, iniciar
sobre acumular tesouros no céu, amém? Quantos querem acumular tesouros no céu? Quantos querem, né, que a sua casa, que a sua família acumule tesouros no céu? Então eu vou só dar um início aqui e a gente vai concluir nos próximos domingos. Então, queridos, quando nós queremos investir, fazer um investimento, fazer uma poupança, guardar alguma coisa, você tem que ir ao quê? Ao banco, não é isso? Você tem que ir ao banco e no banco você vai lá conversar com o gerente e fazer lá o seu investimento. Não é assim que acontece, humanamente falando? Amém? Pastor, então me diga agora, como é que a gente vai abrir uma conta no céu? Como é que a gente faz para abrir uma conta no céu? Amém? Quando você aceita Cristo, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, você abre uma conta no céu. Amém? Você começou, pastor, a primeira coisa que eu tenho que fazer, aceita Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. A Bíblia diz que nesse momento você acabou de abrir uma conta no céu. Quer ver? Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Só explicar isso aqui. Jesus tinha enviado os discípulos de 2 em 2, os 70, e eles foram pregar o evangelho e voltaram muito animados com a autoridade que eles tinham. Ele dizia assim: Senhor, sob o teu nome até os demônios, a gente expulsava até os demônios. Aí Jesus fala isso daí, verso 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, mas sim porque, o quê? Vosso nome está onde? Arrolado no céu, amém? E outras versões dizem, os nomes de vocês está registrado no céu, amém, amados? Quantos dão um amém aí de quem está com o nome registrado no céu? Um amém bem feliz, bem alegre. Senhor, obrigado porque o meu nome está registrado no céu. Se não está ainda, meu irmão, é bom registrar, amém? Se apresse, amém? Assim como quando a gente vai fazer um registro, seja um registro civil, amém? Um registro civil de um filho, ele declara o quê? A sua paternidade, não é isso? Quando nasce o filho, aí o cara vai ser, não, o pai vai lá, pega lá o papel na maternidade, e o pai vai lá e registra aquele filho. Da mesma forma, quando nós somos registrados no céu, isso garante a nossa posição e a nossa, a nossa posição como filhos de Deus. Amém? Amém? Se não receber a Cristo, pastor, a conta não é aberta. Sério, não é isso? Amém? Quantos querem? Pastor, eu quero começar a acumular no céu hoje. Jesus precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador, e no decorrer dessa palavra você vai entender isso. Querido, se você não tem Jesus ainda, você precisa se apressar para isso. Apocalipse capítulo 20. Verso 11. Vi um grande trono, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Misericórdia, pastor, que negócio é esse? Aquele, você está lendo a mesma coisa que eu estou lendo? Aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram o quê? A terra e o céu. Esse é o trono do julgamento. Do trono do julgamento existe o amor de Deus, mas também existe a severidade de Deus, a justiça de Deus. Aí tanto que João, quando está tendo a revelação, ele diz, aquele cuja se assenta da presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12, aí continua. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro. Que livro é esse? O livro da vida foi aberto, e os mortos foram
julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é o que? A segunda morte, o lago de fogo. Todo mundo vai morrer a primeira, amém? O que é que Jesus não quer? Que você morra a segunda. 15. E se alguém foi achado escrito aonde, gente? Perdão, gente. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago e do fogo. Amém? Poxa, pastor, misericórdia, é sério? É, mas eu preciso pregar isso para você. Para que você não saia enganado. Poxa, ninguém falou nada, pensaram que era só ir para a igreja e já estava tudo bem. Tem gente que pensa dessa forma. Eu pensava que era só meu pai ser crente e já estava tudo bem. Tem gente que pensa dessa forma. Amém? Então, querido, se o seu nome, pode deixar lá, se o seu nome, no 15, não está registrado no livro da vida, como é que tem? Pastor, ainda nem tem conta no céu. Abra a sua hoje. Amém? Pastor, eu já tenho. Abra da sua família. Ajude eles a abrir uma conta no céu. Amém? Ajude seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua irmã, sua sogra. Ela sempre fica assim, eu falo, sua sogra. Gente, eu amo minha sogra. Às vezes que eu falo, vocês pensam que o pastor não gosta da sogra dele. Não, eu amo minha sogra. Minha sogra é uma benção. Amém? É só para não perder a piada. Mas ajude a sogra também. Amém? E ele diz, forem abertos os livros. E abriu-se outro livro. Qual era o livro? O livro da vida. O livro da vida registra todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nos outros livros, registram as nossas obras, as minhas e as suas, depois que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Mateus 12, 36. Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Romanos 2, 6. Que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Amém? Primeira coisa que eu tenho que fazer, pastor, eu tenho que ter o meu nome registrado no livro da vida. Amém? Ter o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Se meu nome lá não estiver, querido, não adianta nada. Amém? Eu vou ler um capítulo inteiro aqui para você, de tão importante que isso é. Apocalipse 21. Isso. Vi novo céu. Amém? Sua casa, amém, irmãos? Vi, João diz, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Esse é o último capítulo de Apocalipse. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, ou seja, enfeitada, adornada, como noiva, adornada para o seu esposo. Então, vi grande voz que via do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Pode ir. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não
existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, querido? Eu, glória, que esse dia chegar, meu irmão, em nome de Jesus. Verso 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei o quê? De graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha de novo aí. Então veio dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem e te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Preste atenção à noiva. Aí ele falou um pouquinho dela aqui, parece que nós estávamos combinados. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tu sabe o que é jaspe, irmão? Também não sei não, mas lá no céu tem. Pode continuar. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas o nome escrito, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Amém? Por isso que a gente fala que Israel é o cronômetro de Deus. Quando as coisas começam a acontecer em Israel, a gente já fica olhando para Israel, porque é de lá que vem tudo. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 a sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre eles, quem? Os 12 nomes dos apóstolos dos cordeiros. Amém? Lembra que Jesus falou, vocês vão ser o fundamento, vocês serão o fundamento, porque vocês ficaram comigo até o final. Então, como é que está lá? Imagina, João, Pedro, Tiago, ô glória. Diga, seu irmão, tem um trono lá para você também. Amém? Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento e largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é, olha aí, jaspe. Também a cidade é de quê? De ouro puro, semelhante ao vidro polido. Amém? Jesus diz, olha, não acumule não, querido, no céu já tem tudo isso aí. Deixa de besteira, irmão, em nome de Jesus. Será que dessa cidade toda de ouro, Deus não consegue mandar um ferrolho para tu? Né? Uma escora de porta. Aí o cara vai, desespero, não sei o quê. Jesus, buscai o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Não é possível que de uma cidade toda não sobre nem uma brita de ouro para você lá. Ô glória. 18, 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, não sei nem o que é, Senhor. O segundo é de safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, de esmeralda. Oh Deus, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. Meu Deus do céu, olha a cidade santa, querido, que vem do céu, olha os fundamentos dessa cidade, olha aquilo que vem para você. Por isso que Jesus diz assim, olha, meu irmão, não acumule para vós tesouros na terra, o que tem no céu é muito mais importante, isso aqui é eterno.
As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuários, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Era natural que naquela época as cidades, elas fechavam à noite por medo de invasão. Não, meu irmão, aqui não tem dia, não tem noite, as portas são abertas. Lhe trarão a glória das nações. Agora esse último versículo. Nela nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Você ficou babando por essa cidade para morar nela igual a mim? Amém? E ficou babando por isso? Amém? Por isso que Paulo, querido, quando ele viu tudo isso, ele dizia: meu Deus do céu, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu vou morar lá, eu vou estar lá. E Paulo, quando teve a revelação, né, que ele disse que teve visões inefáveis, que para um homem comum não era normal, foi exatamente isso que ele viu. Amém? Ele diz assim: olha, somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmão, bota teu nome nesse livro em nome de Jesus. Amém? O livro da vida do Cordeiro diz o quê? Quem entra e quem não entra. Amém? E os outros livros diz o que é que você tem de tesouro acumulado lá. Então, está no livro da vida, entra. Não está no livro da vida, nem entre com essa história. Pastor, mas Deus é amor. É, mas Deus também é um Deus justo. Amém? Vê que você está, sabe, você aceitou a Cristo, você está se entregando, você está abrindo mão de certas coisas. Aí no final, irmão, em nome de Jesus, teria que ser um Deus muito injusto para ter o mesmo fim, o ímpio e o justo. Não tem como. A Bíblia fala de trono, a Bíblia fala de galardão, a Bíblia fala de tesouros escondidos, coisas que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Então, pastor, eu estou desesperado, eu quero abrir uma conta no céu. Seu nome precisa estar registrado no livro da vida. Amém? Amém? Lucas 12, eu sabia que essa primeira, irmão, diz um amém, quem está no livro da vida, em nome de Jesus. É por você, essas palavras assim, que sabe, que arremexe assim o coração do cabo. Meu Deus, eu estou lá, eu não estou, Senhor. É ruim de ter um amém. Mas pastor, por que o senhor prega essas coisas? Era melhor pregar só uma prosperidade. Dizia, não, eu tenho que lhe ensinar isso. É para onde você vai ou para onde você não vai. Amém? Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou, tende cuidado. Isso é Jesus que está falando, amém, irmãos? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Amém? Por isso que Jesus diz, olha, não acumule, querido, o acumulador, ele tem uma tendência de ser avarento. Não estou falando, pastor, então não posso ter um investimento, não posso, pode, irmão, em nome de Jesus, tenha seus sonhos, seus projetos, a Bíblia não condena isso. O que ele está dizendo é aquela pessoa, sabe, que acumula com avareza e aquilo que muitas vezes acumula podia abençoar tanta gente, tanta coisa, e tantas pessoas serem salvas e serem alcançadas. O cara está retendo, ó. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? A vida de um homem, o quê? Não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pode ir. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo,
Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Amém? Às vezes isso é o troféu de muita gente aqui na terra. Amém? É o troféu. Ah, pastor, eu queria isso. Bem, tudo guardado e acumulado, e muitos bens e muita coisa. Olha como é que isso aí é chamado no céu. Mas Deus lhe disse o quê? Louco. Amém? O sonho de muita gente aqui no céu, aqui na terra, no céu é o quê? Loucura. Aquilo que muita gente queria fazer aqui na terra, no céu você é chamado de louco. Isso só acumulou para você. Esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado. Para quem será? 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Forte isso, né? Meu Deus do céu. Querido, nós precisamos viver do que é registrado nos céus e não do que é registrado na terra. Eu sei que o que é registrado na terra tem o seu valor e tem a sua importância, mas Jesus disse: você não vai viver na terra. Amém? A sua morada não é a cidade santa, não é a nova Jerusalém que desce dos céus. Ele disse: então lá os valores são diferentes. Quem acumula na terra, lá no céu a gente chama de louco, de doido. Amém? Tem gente, querido, que faz até coisas boas, mas não tiver o nome no livro da vida, de nada adianta. Tem gente que faz coisa boa, muitas vezes nem é pensando em si. Tem gente que eu vou fazer coisa boa para aliviar o meu karma, tem gente que acredita nisso. Tem gente que faz coisa boa para provar que a alma dela, assim como ela faz coisas ruins, ela também consegue fazer coisas boas. Jesus estava dizendo: olha, não adianta só ser uma pessoa boa. Amém? A frase principal dos velórios, qual é? Não é isso? Era uma boa pessoa. Você chega no velório e você vai ouvir todo canto. Até porque se for ruim ninguém diz, né, gente? No velório, todo mundo vira bom. Ou então aquela outra: não fazia mal a ninguém. Né? Não fazia mal a ninguém. Era boa a pessoa. E eu fico me coçando. Não pergunte para mim se ele está no céu, porque eu não posso dizer para você. Você vai ficar com raiva de mim. Amém? Amém, irmãos? Você tem coragem? Poxa, pastor, é complicado. É. Atos capítulo 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Olha aí, outro dia eu preguei nesses mesmos termos, né? Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia o quê? Muitas esmolas ao povo. De contínuo, orava o quê? Cornélio era o cabo. Você dizia: pastor, não fazia mal a ninguém. Gente boa. Pense, ajudava todo mundo, fazia... alguns acreditam que Cornélio é o centurião que Jesus estava com um servo, né, doente, e ele chama e diz: eu não precisa estar na minha casa, manda só com a palavra, que seria Cornélio, que tinha tido aquele primeiro contato com Jesus. Este homem observou claramente, durante uma visão cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante
de Deus, amém? Ô glória! Aquilo que você está na terra, faz na terra, o Senhor está registrando no céu. Cornélio era boa gente? Era. Temente a Deus, piedoso, dava esmola, o anjo chegou e disse, ó, nós estamos anotando tudo. Aí no verso 5, agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Para quê, pastor? Para ele se converter. Você continuar, não vou continuar a história, você vai ler em casa. Mas por que se o cabo era bom, era piedoso, era temente a Deus, se não precisasse ter o nome escrito no livro da vida, se só as obras fossem suficientes, o que é que o anjo ia dizer? Continua assim, irmão, tu tá salvo, tá no céu. Ele disse, não, manda chamar, volta o verso 6. Ele está hospedado, Simão, curtidor, resistência, situado à beira do mar. Vai lá. Logo, tem uma versão, tem uma passagem aí, não vou continuar, que ele diz assim, ele vai te ensinar o caminho da salvação. Você precisa chamar Pedro. O homem era boa gente? Era. Fazia boas obras? Era. Tinha tudo? Tinha. Mas ele ainda não tinha uma conta no céu. Você está entendendo, meu irmão? Amém? Ele ainda não tinha. Deus diz, poxa, isso aí já é cliente bom. Cliente bom, manda chamar Pedro. Chama o gerente do banco. Júlia deve estar ouvindo a gente lá de Petrolândia. Chama o gerente de banco, registra, esse menino precisa de uma conta no céu. Amém? Primeira coisa, abrir a conta. Como é que eu abro a conta? Recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, eu já tenho uma conta, mas minha família não tem não. Ajuda eles a abrir a conta. Querido, não sei. Eu estou lendo um livro muito bom, aconselho a todos. A Batalha Final, já estou no finalzinho dele. E o cara fala numa revelação, eu disse, meu Deus, se isso for verdade, vai ser muito interessante. Porque ele disse que no céu todo mundo lá vai ser conhecido. Jesus fala isso, né? No céu, as pessoas só perguntavam para Jesus, Jesus, a mulher que eu casei, no céu ela ainda vai continuar sendo minha esposa? Jesus disse, não, no céu vocês não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Amém? Aí ele chega no céu, né, dentro da história do livro, ele diz que chega, tem uma revelação no céu, e ele chega na sala do trono, nos que estavam lá atrás, na sala do trono. Aí a pessoa chega e diz assim, poxa cara, ele conhecia a pessoa, né? Meu irmão, eu te admirava na terra, para mim você ia estar lá sentado no trono. Ele disse, não irmão, eu mal abri uma conta no banco, eu mal não consigo, foi a misericórdia de Jesus que trouxe uma enfermidade para mim e eu morri, porque senão eu ia me perder. Eu estou feliz por estar nas últimas cadeiras no céu, mas se eu continuasse da forma, porque você me via externamente, Jesus me via internamente, ele sabia a podridão do meu interior, e pela misericórdia dele, ele me trouxe uma enfermidade, dessa enfermidade eu morri, e estou aqui. Eu disse, misericórdia. Aí ele falou assim, você precisa viver do que está registrado no céu, e não do que está registrado na terra, porque no contexto do livro, esse cara era autor de vários livros, e o cara lia os livros dele. Meu irmão, eu lia teus livros me inspiravam. Isso aí inspirava só você, mas para mim não era nada, e eu estou aqui no finalzinho. Amém? Eita glória. Posso ouvir um amém? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos abrir essa conta. Amém? Pastor, já está aberto, bota um negócio lá, bota alguma coisa. Tem banco que se não botar nada a conta fecha, né? Não é isso? Tem banco que se não botar nada, né? Se não depositar com o tempo, a conta encerra. Irmão, cuidado para a sua conta não encerrar, amém? Amém? Bota alguma coisa. Mas pastor, eu tenho fé. Tiago diz, a fé sem obras é morta. Amém? Como é que eu acumulo tesouro no céu? Abrindo aquela conta. Amém? Então, Pedro precisava ser chamado para Cornélio, para trazer para ele as palavras de salvação.
só a caridade não adianta, só ser boa gente não adianta, só não fazer o mal a ninguém. Pastor, não faz mal a ninguém, não adianta. Amém? Pastor, e o meu ente querido, a pessoa, irmão, esquece isso em nome de Jesus. Amém? A gente não vai poder trazer nada de volta, mas agora nós podemos fazer de hoje em diante. Amém? De hoje em diante. Por isso que toda pessoa, quando tem um ente querido, que diz, pastor, eu vou visitar, se tiver oportunidade, ofereça, né? Para ele receber Cristo, receber Jesus. Pastor, no leito de morte, querido. O ladrão na cruz entrou, foi no leito de morte. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo que não juntou, pastor, mas ele aceitou Jesus, não juntou nada, amém, irmão, mas foi para o céu. Em nome de Jesus, é pior não ter um nome escrito no livro. Não deu para juntar nada, aconteceu com o ladrão na cruz, amém? Como é que estava a conta dele lá? O saldo estava vazio, mas Jesus disse, ainda hoje tu estás comigo no paraíso. Então, é melhor ter o nome, mesmo que a conta ainda não esteja nada, mas está com o nome lá, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 5. Estou já encerrando. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu o quê? Satanás, o teu coração, para mentires ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Amém? Ananias e Safira, querido, eles quiseram fingir que estavam acumulando tesouros no céu. Se você for ver no final do verso 4, fala que Barnabé, um levita de Chipre, ele tinha um terreno, e ele vendeu o terreno, e entregou. Pastor, para que a necessidade daquela época, querido? A Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, a igreja foi quantas mil pessoas? Quantas? Só os crentes. Quantas? 3.000, imagina. Poxa, 3.000 pessoas, mulheres, homens, né? Fora mulheres e crianças. Então aquele povo precisava comer, tinha viúva, tinha órfã. A igreja já começou com a grande necessidade de ajudar aquelas pessoas. Então aqueles que tinham mais, chegavam para Pedro, Pedro, está aqui o dinheiro do campo, compre, você vai ver lá em Atos 7, se eu não me engano, quando eles dividem os diáconos, porque era muita gente para alimentar. E Ananias e Safira olharam aquilo que Barnabé acumulou tesouros no céu. Provavelmente Barnabé foi louvado, louva a Deus pela vida do irmão Barnabé, agora a gente tem como alimentar nossas viúvas, os nossos órfãos, por algum tempo, e tudo. Aí Ananias e Safira disse, vamos acumular tesouro no céu também? Bora, vamos vender o campo, vamos. Aí na hora de entregar, não, entrega 80%, entrega 50%, e diz que foi todo. Pedro não vai saber, ninguém vai saber, a gente recebe a mesma glória, acumulou tesouro no céu, e estamos bons, só que quando ele chegou lá, ele se deu mal. Amém? Queridos, o que a gente diz que acumula na terra, no céu só entra a verdade. Esse tipo de coisa não entra. Pedro falou assim, não, você não está mentindo para mim não. Amém? Você não está falando para o pastor da igreja, não está falando para ninguém, você está falando para Deus. Ele diz, você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu ao próprio Deus, e na mesma hora, morreu. 6. Levando os moços, cobriram o corpo, e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto.
Tornou Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta dos que sepultaram teu marido. Eles também te levarão. E o que aconteceu? Morreu e levou. Amém? Esse é um versículo que, aí eu falo agora para as mulheres. Mulheres, olha, em nome de Jesus, vocês são boca de Deus, vocês são Espírito Santo para muitos dos seus esposos, seus maridos, em nome de Jesus. Amém? Você, pastor, mas eu tenho que obedecer o marido. Aí você está uma prova de que meu Deus, faltou a palavra. Em relação às coisas de Deus, a mulher ela está desobrigada a obedecer o seu marido. Pedro falou para ela, Safira, foi portanto, ela tinha acertado com ele. O que é que ela poderia dizer agora? Não, pastor, olha, não, Pedro, foi não. Ananias deu com história, com o negócio, mas não foi isso não, foi dessa forma. Ela teve a oportunidade, sabe? Não, foi portanto mesmo, ela não sabia o que tinha acontecido, pensou que Ananias já tinha falado. Irmão, em nome de Jesus, os tesouros no céu são tesouros que são forjados com a verdade, são forjados com integridade, são forjados diante do Espírito Santo de Deus. A espiritualidade, ela não é imitativa, ela não é glorificante, ela não é algo que se conquista com valores terrenos. Barnabé estava extremamente, Pedro falou assim, irmão, quem pediu teu terreno? Quem pediu tuas posses? Quem pediu, não era tudo teu? Por que que tu vem com o negócio, faz de conta que tu vai acumular tesouros no céu? Morreu. Jesus chama os dois agora para ver o saldo da conta. Amém? Tem uma situação no meio cristão, se Ananias e Safira era salvo ou não. Uns acreditam que sim, e outros acreditam que não. Eu particularmente acredito que sim, porque eles estavam no meio da comunidade cristã, da igreja da época. Muito provavelmente se converteram entre aqueles 3.000 que se converteram. Mas a gente entende que mesmo eu e você, mesmo um homem e uma mulher de Deus, caso eles fossem cristãos, né? Mesmo um homem e uma mulher de Deus pode ter o coração tomado por Satanás, porque Pedro falou, Ananias, como você deixou Satanás entrar no seu coração e você fingiu uma espiritualidade que você não tem? Amém? Mas pastor, por que eles morreram, pastor? Queridos, tem um versículo que diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Naquele momento que a igreja estava nascendo, que o Espírito Santo havia descido sobre os 120, eles precisavam saber que os apóstolos falavam não por boca de homem, mas por boca de Deus. Por isso que o julgamento foi fulminante, foi na hora, não deu tempo de nada. Amém? Pastor, estão com Jesus, o Senhor sabe. Nunca vi ninguém que disse que viu Ananias e Safira no céu, mas de repente estão lá. Amém? É difícil dizer um amém, talvez no próximo domingo um amém eu melhor. Em nome de Jesus. Mateus 19, 23. Tornou-lhe, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Amém? Jesus disse isso de quem? Do jovem rico. Jesus chamou ele para acumular tesouros no céu. Quando ele chegou, Senhor, né? Bom mestre, o que farei, né? Para herdar a vida eterna, Jesus disse, cumpre os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás. Aí ele disse, não, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus disse, agora pega o que tu tem, entrega tudo, amém? Tem uma outra passagem, outro evangelho que diz assim, tu terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele saiu o quê? Triste, porque era dono, amém? De muitas posses, porque tinha muitas propriedades. Aí Jesus disse, dificilmente um rico entrará no reino de Deus, porque Jesus disse, vende tudo, entrega aos pobres e depois você vem e me segue. Amém? Vem e anda comigo, registra o teu nome, abre a tua conta e tu terás um tesouro no céu. É interessante que Mateus 19 fala do jovem rico.
E os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, então quem poderá ser salvo? Jesus diz: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. No capítulo seguinte, não precisa abrir, fala de quem? Zaqueu. Zaqueu também era rico, querido. Provavelmente mais rico, ou tão rico quanto o jovem rico. Jesus tinha acabado de dizer: olha, aquele que confia nas riquezas dificilmente entrará no reino dos céus. Os apóstolos começaram a pensar, dizer: poxa, é difícil, é complicado. Aí chega Zaqueu. Zaqueu escutou a história. Zaqueu só estava acumulando na terra, era cobrador de impostos, na verdade, chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Tinha uma fama de serem, né, de pegarem mais, de cobrarem mais do que deveriam. E quando chega que Jesus prega, que Jesus fala, provavelmente da necessidade de ter o nome escrito no livro da vida, o que é que Zaqueu disse? Senhor, hoje eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. Provavelmente Jesus falou essa mesma coisa, irmãos. Olha, você está juntando só aqui, irmão, não é por aí não. Aí Zaqueu disse: olha, é hoje, eu dou metade do que eu tenho aos pobres, e se alguém eu enganei, eu vou restituir. Quantas vezes? 4 vezes mais. Amém? A lei só mandava restituir 25%. Você pode ler nos livros, né, no Pentateuco, mandava, quando você fosse pego roubando, você tinha que devolver a 4ª parte a mais. Zaqueu disse: eu vou devolver 4 vezes mais. Foi o que Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Como quem diz: Zaqueu, tu escreveu o nome hoje, irmão, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Amém? O homem rico, querido, ele sentiu, o jovem rico não entrou no reino porque decidiu ficar acumulando só na terra e não quis seguir Jesus. Amém? E por último, Lucas 16. (23) No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Amém? Esse texto também é bem conhecido, fala do rico e de Lázaro. O rico, a Bíblia diz que ele se regalava com os banquetes, com roupas bonitas, né? E Lázaro ficava mendigando à porta da sua casa, esperando que caísse, é uma parábola de Jesus, né? Esperando que caísse, comer das migalhas, e os cães vinham lamber as suas chagas. Ou seja, ele só estava preocupado em acumular para si. Quando os dois morreram, a Bíblia diz que Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para onde? Amém? Pode ler, irmão, comigo. Para onde? Para onde? Amém? Aí ele viu. Poxa, Jesus, eu precisava, né? Fala para Abraão, no caso aí da parábola. Abraão, como quem diz, eu preciso acumular tesouro no céu. Agora eu entendi. Abraão, irmão, olha, agora é tarde. Amém? Agora é tarde. Aí ele fala assim: não, mas faz o seguinte, entendi, para mim é tarde, manda pregar lá para minha casa, para eles abrirem uma conta. Aí ele disse: não, ó, Sara, nossa terra está pregando hoje, acumulei tesouros no céu, manda eles ouvir lá a palavra do pastor lá no YouTube. Aí ele vai entender isso daí. Amém? Acumulem tesouros no céu. Quero que você entenda, não estou falando de dinheiro, não estou falando de posses, até porque isso para Deus não vale nada. Você viu como é a cidade santa, porque para Deus o que vale é o quê? A atitude do coração. Amém? Amém? Jesus estava numa igreja, num culto, na verdade numa sinagoga, e ele disse que ficou observando o quê? As pessoas trazerem as suas ofertas para o gasofilácio. Talvez se estivesse lá eu e você, diz: eita, meu irmão, o cara botou, ó, 10 mil, esse está com o nome, é o tesourão que ele acumulou lá no céu. Esse, 30 mil, meu irmão, tu tem uma mansão no céu. Outro, 50 mil, Jesus fala, né? Eles colocavam, a Bíblia diz que todos colocavam grandes quantias. Não sei o que é uma grande quantia para mim e para você, mas diz que uma pequena, uma pobre
viúva colocou 2 moedinhas. Jesus disse, essa ofertou mais do que todo mundo. Talvez o discípulo, mas Senhor, como é que pode? O cabo botou 10 mil, outro 20, outro 30, essa mulher com 2 moedas. Jesus disse, porque eles colocaram só do que sobrava. Se não tivesse, eles não tinham colocado. Eles não iriam acumular tesouro no céu. Como tinha, eles queriam se mostrar, eles colocaram. Mas ela colocou tudo o que possuía, todo o seu coração. Amém? Então que de hoje em diante, querido, em nome de Jesus, você vê, poxa, eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos, pastor. Amém. Tenha todos eles. Mas o resultado sai de quem? Do Senhor, lá em Provérbios, não é isso? Do homem são os planos, mas o que é que eu tenho a dizer? O que é que eu estou acumulando? Amém? O que é que eu estou registrando na terra? E o que é que eu estou registrando no céu? De repente você tem grandes registros na terra, e não tem problema nenhum você ter isso. O que é que a Bíblia está dizendo, querido? Registre também no céu. Amém? Porque lá o ladrão não rouba, a ferrugem não pega, amém? O rato não rói, a traça não acaba. Em nome de Jesus. Então que nessa noite nós possamos entender, eu tenho que viver em função do que é registrado nos céus. Amém? O que é registrado na terra, alguém vai brigar, não é seu. Deixa eu falar uma coisa, tudo que você tem, se você pode perder do dia para a noite, isso não é teu, e as pessoas não entendem isso. Se o que você tem pode te ser tirado do dia para a noite, lembra do homem? Não, eu vou, construir celeiros enormes, vou colocar, e dizer, eu vou para a praia, eu vou beber, vou fazer tudo, tem dinheiro, posso ficar sem trabalhar a vida toda. Jesus disse, louco, ainda hoje tu vai morrer. Tinha. Acordou com? Não. Perdeu tudo, pastor. Então não é dele. Amém? Amém? Pastor, eu quero que eu não se preocupe não. A Bíblia diz que os ímpios entesouram para os justos. Amém? Os ímpios entesouram para os justos. Você não precisa se preocupar com isso. Jesus está dizendo, acumule tesouros nos céus. Amém? Deus tem muito para derramar, querido. Amém? Deus tem muito para derramar, Ele tem muita prosperidade para o seu povo, para a sua igreja, e eu creio profundamente disso, mas Ele tem isso para derramar com propósito. Amém? Jesus disse, o Evangelho será pregado até os confins da terra, e então, virá o quê? Fim. Amém? Precisa de dinheiro para o Evangelho ser pregado até os confins da terra? Precisa ou não? Amém? Ontem eu fui pregar lá, em Correntes, dá para ir sem combustível? Não, precisa colocar gasolina no carro, tem que ir para lá, então vai lá e coloca, amém? Então, precisa desse dinheiro? Precisa, e Deus tem para derramar, querido, amém? Os últimos dias, os últimos tempos, creia, Deus tem uma enxurrada, amém? Tudo aquilo que você viu, todas aquelas pedras preciosas, todo aquele ouro no céu, Deus tem para derramar a sua igreja, mas com propósito, não é para acumular, é para entregar, é para levar, é para, conquistar pessoas, fazer com que pessoas acumulem tesouros do céu, fazer com que pessoas tenham o nome delas registrado no livro da vida. E a gente está acumulando só com o propósito de ter. Jesus disse, não, na minha terra, esse povo é chamado de louco. E aqui são os heróis nacionais. Poxa, o cara tem muito, pastor, é minha inspiração. A tua inspiração é ser um louco? Amém? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, deixa o Senhor falar o teu coração nessa noite. Oh Deus. Quando você está fechando os olhos, lembra da noiva adornada. Amém? Os fundamentos têm o nome das 12 tribos de Israel. Nas colunas tem os 12 apóstolos do Cordeiro. São pedras preciosas que a gente nunca viu, nem ouviu falar direito ainda. Calcedônia, não sabia nem que existia, pastor. Pois é, mas ela está na Cidade Santa. As praças são de ouro, um ouro puro. Lá não existe dor, não existe, morte.
Não tem noite, todo tempo é dia lá. Todo tempo é dia. As portas sempre abertas, não precisa fechar, não precisa ter medo. Mas lá tem um detalhe, querido. Não entra nada impuro. Só entra o que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Só entra o que está registrado no livro da vida do Cordeiro. E a pergunta para mim e para você é: como é que está o nosso investimento nesse projeto do Senhor? Depois eu vou continuar pregando, mas como é que está o investimento no projeto do Senhor? Como é que vocês têm investido? O que é que você tem depositado? O que é que você tem colocado? O jovem rico não quis colocar nada. Jesus diz: dificilmente entrará no reino dos céus. Ananias e Safira fingiram que estava colocando. Jesus: vem para cá, vem ver o saldo da tua conta. Oh, querido, em nome de Jesus. O outro rico só percebeu quando já era tarde demais. Decide hoje: Senhor, eu vou acumular tesouros dos céus. Aquilo que é importante para o Senhor vai ser importante para mim. Aquilo o qual o Senhor se agrada. Jesus terminou dizendo: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Entenda, você e eu só vamos acumular tesouros nos céus se o meu e o seu coração estiverem nas coisas do céu. Se o meu e o seu coração estiverem nas coisas dos quais Jesus se agrada, os quais Jesus ama. Onde está o teu tesouro nessa noite? Eu fiz questão de ler para você todo o capítulo 21 de Apocalipse, para que você saiba onde está o teu tesouro, ou pelo menos onde deveria estar. Oh, meu tesouro está na Nova Jerusalém, na cidade santa que desce do céu. Querido, isso aqui é só uma temporada, amém? É só uma temporada que você está. Então comece hoje. Eu vou acumular tesouros do céu. Senhor, eu vou dedicar a minha vida a isso. Eu vou dedicar a minha vida a isso, a fazer aquilo que agrada o meu Deus, a fazer aquilo que agrada o meu Senhor. As minhas ações, as minhas atitudes, depois que registrou o nome no livro da vida, aí debaixo do seu nome, Ele vai registrar todas as minhas e as tuas obras. Por que, pastor, não registrava antes? Porque, querido, agora você faz com a intenção correta. Agora você faz no Espírito, com entendimento. As obras antes da salvação de nada valem. Depois da salvação elas valem tudo. Elas valem o trono, elas valem uma coroa, elas valem um galardão, uma recompensa. Por isso que a palavra diz: foram abertos livros. Foram abertos livros e também foi aberto o livro da vida. Oh Deus. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu coloco o meu nome lá agora. Tem que ser de coração, querido. Tem que ser com entrega. Não, sabe, fingindo que entrega e não entrega, ou dizendo que entrega e retém. Ah, eu entreguei, mas a sua vida é como se nunca tivesse entregado. Ah, pastor, eu entreguei tudo. Aí Jesus diz: vem andar mais sério comigo. Não, eu não posso, eu não tenho tempo. Amado, em nome de Jesus, onde é que você está acumulando os seus tesouros? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Oh Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as minhas e as suas desculpas, e saiba, eu também tenho as minhas desculpas. Eu tenho os meus cansaços, eu tenho as minhas coisas. Nada disso é desculpa para Deus.
Jesus também, contando uma parábola, ele disse que o Senhor fez um grande banquete. E ele começou a convidar as pessoas para esse grande banquete. E um dizia: olha, eu comprei um terreno e preciso olhar. Olha, eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-las. O outro dizia: não, eu casei, né? Eu estou casado e não posso ir. Ele disse: tem problema não. Tudo isso foi desculpa esfarrapada, porque ninguém compra uma junta de bois sem antes experimentar, ninguém compra um terreno sem antes olhar, e não existia impedimento algum para aquele que casasse participar do banquete. Jesus disse: começa a chamar, chama dos 4 cantos dessa cidade, mas aqueles que se negaram a entrar, nenhum provará do meu banquete, da minha ceia. Oh Deus, não seremos nós, Senhor, não seremos nós. Obrigado porque o Senhor está ajustando o nosso foco nessa noite. Obrigado porque o Senhor está ajustando, meu Deus, em nome de Jesus. Entenda, Jesus não está condenando o ter, Ele está condenando o acúmulo sem propósito, sabe? O acúmulo por avareza, o acúmulo só para ter. Ele diz: olha, interessante, você é rico para com os homens, você também precisa ser rico para com Deus. Nós não seremos como o jovem rico, nós não seremos como Ananias e Safira, nós não seremos como aquele homem rico que só percebeu quando era tarde demais. Amém? Não é tarde demais para mim nem para você, não é tarde demais para a sua casa, não é tarde demais para aqueles que ainda respiram, em nome de Jesus. E eu louvo ao Senhor, porque você já tem o seu nome, e você sabe se tem ou se não tem. Amém? Se não tem, decida hoje, entregue a sua vida hoje, não se arrisque. Pastor, o ladrão na cruz entregou no último momento. Você vai arriscar, irmão? Amém? Ele entrou no céu, querido, no último momento. Mas as virgens tolas, as nécias, não entraram, as portas foram fechadas. Jesus disse: 5 entraram, as outras 5 ficaram gritando do lado de fora. Quando ele saiu, ele disse: eu nunca conhecerei. Aí você vai dizer: não, mas a minha esposa está aí dentro, o meu pai está aí dentro, o meu conhecido está aí dentro. Amém, ele está, você não vai entrar. Oh Deus, eu sei, amado, que são duras essas palavras, mas o Senhor disse que Ele disciplina aos filhos que ama. Se de repente essa palavra é uma disciplina para você, entenda nessa noite, ajuste o seu foco, vire a chave nessa noite e diz: oh meu Deus, onde é que eu estou acumulando? Como Jesus fala: louco, o que você tem acumulado vai ser para quem? Ainda hoje pedirão a tua alma. O que adianta tudo isso? O que adianta ser tão importante, ou querer ser tão importante diante dos homens? Diante de Deus você é um louco, diante de Deus você é um lunático. Oh meu Pai, corrige os nossos caminhos, Senhor, corrige os nossos caminhos em nome de Jesus. Além do rio azul, oh Deus, as ruas são de ouro e de cristal. ei Senhor, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. ei Senhor, além do rio azul, isso, fecha os teus olhos, as ruas são de ouro e contempla a noiva do de Cordeiro, sal. as ruas de ouro, Ali as tudo portas é vida, de pérola, ali tudo é paz, os fundamentos de pedras morte, preciosas. choro, nunca mais.
Não haverá. Tristeza e dor. Querida, a renúncia é só agora. Nunca mais. É só agora. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Deus, obrigado, Senhor. Vai ficando de pé no seu lugar. Mais noite além não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Aleluia. Oh, querido, coloca a mão no seu coração. Eu sei que muitos aqui já fizeram essa oração, já entregaram a sua vida a Jesus. Você que está conosco aqui, você que está em casa, você que nos acompanha, os irmãos lá de Petrolândia, coloca a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração. Ainda vamos continuar cantando, mas essa oração, querida, é uma oração de entrega. Agora, amado, deixa eu dizer uma coisa. Não adianta você fazer essa oração e não entregar, porque não adiantou para Ananias e Safira. Amém? Eu não preciso nem saber que você fez essa oração, mas o Senhor precisa saber, e Ele saberá se você fez de fato essa oração, se você entregou novamente, realmente, a sua vida ao Senhor Jesus. Pastor, como é que Ele vai saber? Pelos seus frutos. Amém? Ele diz: pelos frutos os conhecereis. Amém? Então, coloca a mão no coração e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Obrigado, porque na tua palavra nos traz vislumbre daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós não temos nem noção, oh Deus, de quanto somos conhecidos pelo Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e que de hoje em diante passe a registrar as minhas obras, porque eu decido acumular tesouros no céu para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então você que entregou a sua vida: pastor, eu entreguei, hoje eu entreguei. Como é que eu vou saber, pastor? Pelos seus frutos. Amém? Pelos seus frutos, pela entrega verdadeira. Quando Jesus chamar, você diz: eu vou, porque eu entreguei. Amém? Eu posso entregar algo para alguém, eu posso entregar algo para o William e depois dizer: William, vem, eu vim pegar de volta. Não, você não me entregou, poxa, que história é essa? Então pega esse negócio, você não entregou, foi nada. Amém? Quando Ele chamar, você vai. Quando Ele chamar para batizar, você é o primeiro. Amém? Eu já disse nessa igreja: eu não chamo ninguém para batizar, você que me chama para lhe batizar. Amém? Nem se preocupe, porque irmão, vamos se batizar. Eu não, porque pelos seus frutos. Quando você me chama, você está demonstrando fruto de arrependimento.
Teve criança de 11 anos me chamando para batizar. Marmanjo de 30, 40, 50 anos. Não estou preparado. Amém. O seu nome ainda não está no livro da vida do Cordeiro, porque você não tem fruto. Amém. Em nome de Jesus. Mais noite ali não Oh Deus, aleluia, Senhor. Se alegra, querido. Você tem um nome escrito no livro da vida. Se anime. Verei os olhos de Jesus, tocarei seu rosto, enfim não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em mim. Em sua luz, e as portas jamais se fecharão. Está aberto para você, está aberto para sua casa, para sua família. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro. Morte, choro. Se alegre, querido. Bata palma, aplauda. Tristeza e dor. Meu Deus. Nunca mais. Se anime. Nunca mais. Morte, choro. Glória, glorifique. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro. Tristeza e dor. Aleluia, Senhor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca Aleluia, acende a luz aí, meu. Amém. Posso olhar para você? Sorria. Amém. Diga para o seu irmão, sorria. O seu nome está escrito no livro da vida. Ah, pastor, mas é porque do jeito que o senhor pegou, vai ter muita entrega. Sim, vai custar algo, vai. Porque para Jesus custou tudo. Amém? A Cristo custou tudo. A gente não quer que custe nem um não. A gente não quer que custe nada. Mas eu quero andar, amém, nas praças de ouro puro. Eu quero tudo isso. Mas eu não darei, amém? Davi disse, eu não darei ao meu Deus algo que não me custe nada. A gente só quer dar a Deus o que não custa. Irmão, tudo tem um preço. Porque para Deus custou a morte do seu único filho. Para mim e para você. Amém? Então a salvação, ela é pela graça. Começa a escrever. Amém? Oh, vou registrar isso, pastor. Vai ter custo, vai ter custo. E esse custo é precioso aos olhos de Deus. Amém? Quando Jesus ressuscitou, ele ainda tinha as marcas na mão, nos pés e do lado, porque essas cicatrizes são troféus.
Essas cicatrizes no céu são troféus. Talvez aqui é o bicho besta, se arriscou, fez isso, foi traído, foi no céu, querido. Isso é troféu. Jesus, depois de ressuscitar, disse: as minhas marcas ainda estão aqui. O apóstolo Paulo dizia: eu tenho as marcas de Cristo. Acaba que ir para o céu sem nenhuma lapada, praga. Ah, pastor, não pode nem doer. Os discípulos apanhavam, glorificavam a Deus. Senhor, obrigado, porque nós fomos dignos de apanhar pelo seu nome. Amém? Começa a querer lapada nos coros agora, irmão, em nome de Jesus. Porque se vier a perseguição que dá para vir, você já está acostumado. Começa a se entregar agora. Porque quando precisar entregar, você diz: a minha vida já não me pertence, já é do Senhor. Amém? Posso ouvir um sorriso nos seus lábios em nome de Jesus? Amém? Vamos sofrer todo mundo junto, irmãos. Mas a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação que nós passamos agora nem se compara com a glória que há de ser revelada. Amém? Amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, nos dá, meu Pai, esse entendimento e esse discernimento. Os discípulos, quando apanharam pela primeira vez, levaram 39 chicotadas, 40 menos uma. Eles saíram felizes e alegres, porque foram achados dignos. Meu Deus, foram achados dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Oh, Senhor. Às vezes pelo nome de Jesus, querido, a gente não quer nem descer as águas. Pelo nome de Jesus, a gente não quer abrir uma célula. Pelo nome de Jesus, a gente não quer, Senhor, dizer: olha, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso da tua vida. Porque você tem que ser politicamente correto, entenda. Os politicamente corretos aqui na terra, no céu, são loucos. Eu prefiro ser louco aqui na terra. Amém? Mas ter o meu nome, os meus registros no céu. Se tiver que tomar chibatada, nós vamos tomar. Se tiver que ter cicatriz, nós teremos. Querido, você vai apresentar os teus troféus. Em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, eu despeço a tua igreja, o teu povo, meu Deus, para uma semana. Oh, Senhor, de vitória sim, de prosperidade sim sobre a vida deles, porque eles têm um Pai que tem uma cidade de ouro. Então eles vão receber do Senhor, porque priorizando o teu reino, o Senhor diz: as coisas que você tanto busca lhe serão acrescentadas. E é isso que eu declaro sobre a tua igreja nessa noite. E dessa forma eu os abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu reino sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Vá para a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.